Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje falaremos a respeito de resíduos sólidos. Vamos falar de algo que a gente convive todos os dias, né, e que muitas das vezes nós agimos como vilões. Mas a partir de agora nós teremos, né, a oportunidade de fazer as melhores escolhas com relação a esse universo, tá? A esse mundo no qual a gente tira dele tudo que a gente precisa e na maioria das vezes a gente não tem o devido cuidado que devemos ter. Vamos ver aqui agora tudo a respeito de resíduos sólidos. Bom, primeiro eu trouxe, na verdade eu montei essa videoaula trazendo muitos questionamentos, tá? Porque quando a gente faz esses questionamentos a gente consegue aprender, abrir os nossos horizontes. Então, o título central da matéria são resíduos sólidos. Sim. E logo de cara eu coloquei, uma frase: o que é lixo? Bom, na verdade a gente tem o hábito de chamar de lixo tudo aquilo que não nos serve mais, tá? Também é a nova denominação para os resíduos sólidos. Então a gente tem hoje, uma nova nomenclatura para aquilo que a gente conhece como lixo. A gente não chama mais de lixo porque acreditamos que tudo, tem uma destinação correta. E vamos ver que destinações corretas são essas. Bom, o que é lixo? Então eu trouxe aqui, uma pequena definição que a gente pode entender do que seria esse lixo ou, na verdade, esse resíduo sólido. Com o tempo, a humanidade aprendeu a explorar os diversos recursos da natureza, como a argila, a areia e os metais. Isso provocou o aparecimento de resíduos que não podiam mais ser incorporados pela natureza. O que houve? Chegou um determinado momento na evolução humana que ele começou a produzir alguns instrumentos. E ele utilizava, recursos naturais, ou seja, recursos esses que a natureza lhe dava, lhe permitia. Só que esses objetos, uma vez prontos, eles não retornavam com facilidade, a todo aquele ciclo. E começou, a partir desse momento, a se ter aquilo que a gente conhece como resíduo, ou seja, algo que não teria mais uma significativa importância. E aí a gente vem e parte para um outro questionamento. Mas todo resíduo, todo lixo de hoje, será que ele é igual? Vamos ver. Não. Ele é classificado como? Então o lixo ele pode ser classificado como? Coloquei aqui os principais, aqueles que a gente tem contato ou tem conhecimento. Tá? Então eu estou falando do lixo domiciliar. Que lixo domiciliar seria esse? Aquele que a gente produz na nossa casa. A gente vai no mercado, faz as nossas compras e começamos a consumir esses produtos. Esses produtos vêm em embalagens. Então essas embalagens vão se tornar um resíduo. Elas vão se tornar lixo. A gente tem também, o resíduo, o lixo comercial. Na produção desses mesmos produtos que nós consumimos em casa, lá na indústria é gerado algum tipo de resíduo para a produção, para o empacotamento, para todo o processo produtivo dele, tá? E lá também vai se gerar uma grande quantidade de lixo. A gente fala do lixo industrial, tá? Que é o lixo também produzido nas grandes fábricas. Pensem aí, uma indústria que produz tecido, ela gera, tá, para o meio ambiente vários resíduos. O público, que está no ambiente público, como o próprio nome já diz, é uma folha que cai da árvore, é um lixo que nós jogamos na rua de forma errada, tá? Então tudo isso, que está no meio em comum da sociedade, isso é tido como um resíduo, um lixo público. O hospitalar, quando a gente vai para um atendimento e lá se utiliza insumos e esses insumos precisam haver o descarte deles, então também gera-se um lixo nos hospitais, nas unidades de saúde. E tem o lixo espacial, que seria aquele que está mais longe da gente, mas que nem por isso tem menos importância. Hoje em dia há mais satélites girando, tá, em torno da nossa órbita do nosso planeta fora de funcionamento do que satélites em funcionamento. Ou seja, o que isso quer dizer?
a todo momento ou há vários anos a gente envia para a nossa órbita satélites que ficam ou não em funcionamento, mas de lá eles não voltam, eles vão permanecendo lá, criando um cinturão de resíduo, um cinturão de lixos. E para onde vão esses lixos? Para onde deverão ir esses lixos? Né? Primeiro a gente precisa entender, né? São os lixos hospitalares, são os lixos orgânicos, ou seja, aquele, né, que é derivado de algo que já foi vivo. Tem o lixo eletrônico. Lembrando, esse lixo eletrônico ele é muito contaminante, porque dentro dessas peças, dentro desses componentes eletrônicos, possui outras substâncias químicas altamente contaminantes. E existe também, né, o lixo reciclável. Na verdade, se nós soubermos o que fazer, todos esses, de uma certa forma, podem ser recicláveis. E aí vem, né, a classificação, né, com o que a gente vai fazer com esse lixo, o que hoje se faz com esse lixo. Na verdade, esse resíduo, né, em grande maioria ainda do nosso país, ele é dispensado em lixões. E o que seriam esses lixões? São uma forma inadequada de disposição do lixo, que é acumulado a céu aberto, formando depósitos gigantescos. E eu tive a preocupação de colocá-lo em vermelho para chamar a atenção. Isso não é legal, isso não é o correto. E aí eu trouxe uma imagem, né, de como é esse lixão e os danos que ele pode causar. Então a gente repara, né, o lixo é recolhido por caminhões, geralmente, e são dispensados em grandes terrenos, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. Só que com o passar do tempo, né, a água da chuva caindo sobre esse lixo vai infiltrando no solo, fazendo com que esse solo fique doente e alcançando os lençóis freáticos. Lençóis freáticos esses que abastecem muitas casas que não possuem água tratada, que pegam água através daquilo que a gente conhece como poço artesiano. Então veja bem, quem é que está poluindo isso aqui? Essa comunidade. E o que essa comunidade vai ter em troca? Uma água poluída, um solo poluído, uma atmosfera poluída, porque há liberação de gás metano. Então a gente percebe que a destinação não correta desse resíduo, desse lixo, só traz prejuízos para nós mesmos. Vamos ver outras formas de se dispensar esses resíduos. A incineração é um procedimento obrigatoriamente usado para o lixo hospitalar, aquele lixo infectante, que precisa de condições adequadas de descarte e não pode ser misturado a outras categorias de lixo. Bom, geralmente há caminhões e empresas específicas que fazem o recolhimento desses resíduos. Então, são empresas registradas que fazem a retirada desse material infectante de todas as unidades hospitalares e levam para usinas de incineração. O que seriam essas usinas de incineração? São grandes fábricas que vão utilizar, né, a temperaturas altas para queimar e eliminar possíveis focos de doença. É claro que quando nós falamos em queimar, isso automaticamente já gera o que? Uma liberação, né, de fumaça para a atmosfera, e isso causa também poluição atmosférica. Mas de todo o nível de poluição e contaminação que um lixo como esse poderia causar, esse é o menor dos impactos. Então a gente vê aqui, né, que a melhor destinação para esse tipo de resíduo, para esse tipo de lixo, seria o hospitalar ou lixo infectante. Então tem aqui um pequeno desenho, né, de uma usina de incineração, aonde aqui chega o lixo, é colocado nos tanques e a altas temperaturas ele é incinerado. E lembrando, coloquei em azul porque, né, ele tem um menor poder poluidor, porém não serve para todo e qualquer tipo de resíduo. Agora a gente vai ver, né, o aterro sanitário, o que a gente tem, né, de última, vamos dizer, tecnologia na recuperação e tratamento desses resíduos. Então a gente tem aqui aterro sanitário. É uma forma adequada de destinação do lixo
principalmente o de origem doméstica, e são feitos em áreas distantes dos centros urbanos. Bom, hoje em dia, o lixo doméstico ele ocupa uma grande parte dessa porcentagem, né, de resíduos em todo o mundo, em todos os lugares. E por conta disso, ele merece um tratamento especial. Então, esses aterros sanitários eles são construídos mediante a condições e características bem rigorosas para que o principal ponto, que é a contaminação, não ocorra. Eu trouxe uma imagem que deixa muito evidente como isso tudo ocorre. Como a gente viu, né, esses aterros são construídos em distâncias, em lugares bem distantes, né, das comunidades das cidades. Então, primeiro passo, pavimentação do solo. O solo é pavimentado, ou seja, é isolado para que não corra o risco de contaminação do solo e dos lençóis freáticos. E aqui vai sendo depositado uma camada de lixo. Então, os caminhões vêm com o lixo e são depositados aqui. Posteriormente, outros caminhões cobrem todo o lixo ali depositado. E aí uma nova camada de lixo é jogada por cima daquela terra. E assim vai se fazendo em camadas. Reparem, esse solo não está em contato com o lençol freático. Então, o chorume, que é derivado da decomposição desse lixo, ele vai infiltrando até a última camada, que possui canaletas e que vão levar esse chorume para uma usina de tratamento. O gás produzido dessa decomposição ele é liberado para a atmosfera em alguns casos, na maioria dos casos. Em outras poucas usinas, esse gás é canalizado e retirado por indústrias que utilizarão esse gás. Dessa forma, você evita a contaminação do lençol freático e a contaminação da atmosfera. Evita-se também a contaminação do solo. Hoje seria essa a técnica mais produtiva para a recuperação e destinação desses resíduos sólidos. Então, o que fazer para diminuir a quantidade de lixo? Bom, muita coisa já vem sendo feita, mesmo que a gente não perceba, mas já vem sendo feita. Então, eu trouxe aqui, né, um mantra, né, de como a gente fazer isso, que a gente chama de 5 R's. Que 5 R's são esses? Bom, primeiro eu vou começar com esse aqui, ó, recusar. Quando a gente recusa algo, a gente está naquele momento decidindo em não mais explorar alguma fonte de matéria-prima. O simples fato de você recusar a compra de um sapato novo, a compra de uma roupa nova ou a compra de um produto até alimentício que você talvez não faça necessidade naquele momento, você está gerando uma redução dessa captação dessas matérias-primas. Então, o fato de recusar, por si só, já implica numa melhoria para o nosso planeta. Repensar. Será que realmente você precisa daquilo que você está proposto a adquirir, a comprar, a consumir? Você realmente precisa daquilo? Uma ideia, uma justificativa. Por que será que hoje existem tantas pessoas acima do peso? Eu creio que há um grande fator inserido nisso aí, um excesso de nutrição. É claro que temos também que levar em consideração que há, junto desse excesso de nutrição, né, a necessidade de se praticar atividades físicas. Então, a não prática de atividades físicas também gera esse excesso de peso. Mas não podemos esquecer essa necessidade, talvez, do repensar. Reduzir a quantidade de comida, sim, a quantidade de produtos que utilizamos. E hoje em dia o comércio já vem fazendo essa prática. Quando você vai no mercado e um pacote de um produto qualquer tem o seu produto reduzido, a sua quantidade reduzida. Isso também reflete nos 5 R's. Temos aqui o reutilizar. O que seria o reutilizar? O reutilizar é diferente do reciclar. O reutilizar significa, você comprou, por exemplo, uma caixa de leite, você comprou uma garrafa de suco. E nessa garrafa de suco veio o seu suco preferido, mas essa garrafa é feita de um vidro.
Você bebeu o seu suco, mas você pode reutilizar aquela garrafa que era de suco como uma garrafa de água. A partir desse momento, você não vai comprar uma garrafa de água. Então, você decidiu o quê? Recusar a necessidade de se comprar uma garrafa de água. Você vai reutilizar uma garrafa que era de suco para agora armazenar água. Isso é ótimo, porque você reduz o quê? A quantidade de produtos e automaticamente a quantidade de matérias-primas retiradas, tá, do ambiente. E o reciclar, né? E o reciclar, sim, como o próprio nome já diz, o símbolo já diz, é transformar. Você pega um produto que já foi utilizado e dar a ele uma nova função, uma nova cara, uma nova roupa. Porém, você evita de se utilizar ali naquele momento maior quantidade de matéria-prima, de recursos novos. Dessa forma, você diminui também, tá, essa necessidade de se buscar mais energia no ambiente como um todo. Bom, e aí a gente vai entender, né, como funciona esse processo da reciclagem. Hoje em dia é muito difundido em todos os cantos, a gente vê, né, pelo menos esses latões com essas cores e talvez a gente não entenda como é feito essa reciclagem. E ela segue esse padrão e é um padrão internacional. Então, a gente tem a reciclagem dos plásticos, que geralmente são utilizados, né, com galões vermelhos. Então, aqui a gente coloca os plásticos e esses plásticos depois serão separados, né, para irem para usinas de reciclagem. Os metais também, hoje em dia, são muito reciclados. Eles devem ser armazenados nos túneis de cor amarela. Já o papel deve ser armazenado nos túneis de cor azul. Os vidros devem ser armazenados no túneis de cor verde, independente da cor e espessura. E o lixo orgânico, ou seja, aquele que é derivado de organismos vivos, nos túneis marrons. Mas esse aqui ainda há algo a ser feito para melhorar essa questão dos 5 R's, que é o que a gente conhece como compostagem. O que seria a compostagem? É isso, é utilizar aqueles resíduos orgânicos para que eles possam ser transformados em resíduos inorgânicos e assim absorvidos pelos vegetais. Isso é a base da cadeia. Então funciona aqui, ó. Você tem a sua refeição. Você fez a sua refeição, né? E esses restos alimentares da sua refeição, geralmente você faz o quê? Dispensa-os no lixo. E esse lixo vai para onde? No aterro sanitário. Mas se ao invés de você dispersá-los no lixo, você levar ele para uma usina de compostagem, que você pode fazer na sua própria casa, tá? Essa usina de compostagem vai sofrer um processo natural de transformação, vai transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. E o que seria essa matéria inorgânica? Adubo. Esse adubo vai ser utilizado em plantas, e plantas essas que serão novamente alimento, retornando um dia para a nossa mesa. Reparem, isso aqui se torna um ciclo constante que vai gerar para o ambiente lixo zero. Hoje, muitas empresas, muitos lugares têm praticado isso, mas é claro que ainda não é o suficiente. A partir do momento que cada um reciclar o seu próprio lixo, a quantidade de aterros sanitários irá diminuir, a quantidade de matéria-prima utilizada por nós irá diminuir, e assim podemos garantir que o planeta não vai se tornar uma bola de lixo. Bom, pessoal, em tese é isso. Eu espero que vocês possam ler o capítulo para reforçar a matéria e, ao final da leitura do capítulo, resolver as questões, para saber o que entendeu e o que não entendeu. E no nosso próximo encontro, a gente irá fazer as correções e tirar as dúvidas. Um forte abraço. Tchau, tchau.